estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Leonora Campos, da área de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos retomar o tema micro-organismos, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professora? Isso mesmo, Bruninha. Tudo bem? Olá, alunos do quarto ano. Estou com você hoje para mais uma aula onde nós iremos retomar os nossos temas das semanas aí que a gente ficou juntos dialogando aí sobre micro-organismos. A aula de hoje nós vamos retomar tanto a semana 1, 2, 3 e 4. São os assuntos que a gente considera aí importantes para dar continuidade aí ao PET 3. Então hoje, vamos retomar aí a semana 1, que nós abordamos aí sobre os micro-organismos, onde eles vivem, quais as doenças que eles transmitem. Foi assim uma aula que a gente conheceu aí todos os micro-organismos, os fungos, as bactérias, os protozoários e os fungos. Então os vírus, fungos, protozoários e bactérias. Foram esses os micro-organismos que nós tratamos aqui. E hoje eu trouxe para você uma questão que a gente vai dialogar juntos e a gente vai abordando o tema trabalhado. Vamos lá? A principal causa do processo de apodrecimento dos alimentos e outros objetos de matéria orgânica é... Falamos aqui sobre o processo de decomposição. Eu falei para vocês da importância que tem os micro-organismos no momento que vai fazer a decomposição da matéria orgânica. Então, essa questão, ela refere à decomposição dos micro-organismos. Então, vamos pensar aí. Vamos ver qual a causa que acontece, que esse apodrecimento dos alimentos causam aí, como é que isso acontece. Quais os outros objetos de matéria orgânica que ajudam aí nesse processo aí de decomposição? A ação de seres decompositores, o contato com o oxigênio presente no ar, a simples passagem do tempo, o contato com o gás carbônico presente no ar. Então, falamos aqui, quando a gente estava trabalhando sobre os micro-organismos, que os fungos e as bactérias, eles têm ação decompositora. Então, a resposta seria a letra A, porque os fungos e as bactérias são micro-organismos que agem aí na decomposição da matéria. Quando trouxemos aqui essa questão, da questão 2, que também fala aí sobre os micro-organismos, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Uma forma adequada de armazenar alimentos é guardá-los em geladeira. Os refrigeradores cumprem bem a função de conservar por mais tempo os alimentos. Não é isso, Bruna? Quando você quer guardar alguma coisa na sua casa, que você não quer que ele estrague, o que você refrigera. Faz? Refrigera. Então, vamos ver o que acontece aí dentro dessa geladeira, dentro desse refrigerador, que faz com que esse alimento conserve. Vamos lá? Será que conservar mais tempo os alimentos? Por quê? Porque em ambientes frios o tempo passa mais devagar? Tá errado, né? Errado, né? Não interfere, né? O tempo não vai interferir, né, Bruna? No interior da geladeira, o alimento fica menos exposto ao oxigênio do ar. Ele fica menos exposto, mas depende se você não abre muita geladeira, né, Bruna? Porque se abre muita geladeira, cada hora que você abre a geladeira é uma corrente de ar que entra. O ambiente criado em seu interior é mais seco e livre de poluentes? Também não, né? Dependendo até mesmo da quantidade de ar que entra lá dentro da geladeira, ela vai ficar mais úmido. Por isso que quando você vai conservar um alimento, um dos critérios é não abrir muito a geladeira. Porque cada momento que você abre a geladeira entra uma corrente de ar, com oxigênio, com vapor de água, né? Então aí vai dificultar. Em ambientes frios, os fungos e bactérias agem mais devagar, Bruno? Acho que essa é a resposta certa. Essa é a resposta certa. Sabe por quê? Porque quanto mais o ambiente for frio, eles proliferam mais devagar. Eles reproduzem menos por causa da baixa temperatura. Né, Bruna? Então, é a resposta D. Falamos aqui de como é importante conservar bem os alimentos para que não tenha ação dos micro-organismos. E uma das formas é guardar o alimento na geladeira. Na semana 2, eu abordei com vocês aqui sobre os micro-organismos
e como que eles são importantes para a produção de alimentos e medicamentos. Falei para vocês que os micro-organismos, eles agem, eles são utilizados aí nas farmácias, nos laboratórios, nas indústrias, e que eles exercem um papel aí fundamental aí, tanto na indústria, tanto na agricultura, para nós todos os seres vivos. Existem os micro-organismos úteis, importantes, que atuam aí na produção de alimentos e medicamentos. Então vamos pensar aqui, completar essas lacunas aí, mais ou menos aí com as palavras micro-organismos, fungos e bactérias. Será qual a palavra que você, aluno do 4º ano, está pensando aí que seria para essa alternativa A? Os pontinho, 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 são utilizados na fermentação do pão. Você lembra que eu trouxe aqui para você um fermento biológico, mostrei e falei assim, olha, esse fermento é um tipo de fungo. Porque o fungo, ele atua na fermentação. Então, a resposta seria, os fungos são utilizados na fermentação do pão. Falei para vocês que quando a mãe de vocês estão amassando o pão, ela coloca aquele fermento que vai fazer a massa crescer, né? Para fazer o pão, acontece ali o processo de fermentação. Que quem age ali para fazer esse processo são os fungos, que é o fermento biológico. Os fungos e bactérias agem no solo no processo de decomposição. Fungos, bactérias, vírus, protozoários, nós chamamos todos esses seres vivos de micro-organismos. Então, os micro-organismos, fungos e bactérias, agem no solo no processo da decomposição. Os micro-organismos, eu já falei para você, que são seres, a maioria deles, né, são seres microscópicos. Os vírus são seres microscópicos, as bactérias microscópicas, protozoários microscópicos e existem os fungos, que são visíveis, parte deles são visíveis aos nossos olhos, outros você só consegue enxergar com auxílio do microscópio. Então, os micro-organismos, eles vivem aí no ar, na água, no solo, e eles agem aí tanto contribuindo para o meio ambiente, para nós seres vivos, que ele contribui muito aí na decomposição do solo, eles contribuem na indústria, na fabricação de medicamentos, na produção de alimentos, mas eles também causam doenças para nós, que a gente vai falar aí ainda hoje sobre isso. Vamos nessa alternativa C. As são importantes na fabricação do iogurte. Eu falei para você que as bactérias, elas são micro-organismos que atuam aí na fermentação do leite. Então, para fazer o queijo, para fazer o iogurte, para fazer, né, esses alimentos, é necessária a presença das bactérias. Então, esses micro-organismos que a gente utiliza aí nesse processo de fermentação, a gente chama de leveduras. Então, a bactéria é um tipo de levedura, os fungos são tipos de leveduras também. Tem uma bebida que está super famosa, kombucha, que também é com uma levedura de bactéria. Isso. Então, é um líquido, né, que faz uma cultura dela, Isso. que utiliza, acho que vinagre, né, uma série de açúcar Sim. para alimentar, não é Sim. isso? E que está aí em alta, acho que até hoje eles vendem, né, o produto feito dessa cultura, né? Vamos aqui. Marque a alternativa incorreta. Quando a gente pede para você marcar a alternativa incorreta, você vai ver qual a alternativa que é errada. Então, vamos lá. Será os fungos são micro-organismos incapazes de produzir seu próprio alimento, necessitando dos nutrientes presentes em outros seres vivos. Eu falei para você que os fungos, eles são seres microscópicos também, e eles são heterótrofos, porque eles dependem de outros seres vivos para alimentar. E nós falamos aqui também que, eu lembro que eu trouxe aqui uma laranja e mostrei para você o bolor da laranja. E aquele bolor, Bruna, que fica aí no alimento, ele alimenta do próprio matéria daquele alimento. E ele gosta de lugar úmido para reproduzir. Tanto é que na fruteira, a laranja ela fica ali um pouco molhada, fácil de proliferar os fungos. Eu trouxe aqui na aula passada para eles verem, para os alunos perceberem o que era o bolor. Então, os fungos, eles realmente são micro-organismos
incapaz de produzir o seu alimento. Então, está corretamente. A letra B. Todos os fungos servem de alimento a outros seres vivos? Será, Bruna? Acho que não, professora. Acho que não, né? Então, essa daí, por exemplo, ela é incorreta, não é? Por quê? Porque os fungos, existem os fungos que servem de alimento, que a gente falou aqui dos cogumelos, mas não são todos que servem para alimentar. Existem espécies de fungos que são parasitas, outras são úteis, né? Que é no caso aí do fermento. E tem fungos também que nem todos vão servir de alimento para nós. Os micro-organismos tiveram participação na descoberta dos antibióticos? Sim. Eu falei para você que o primeiro antibiótico que foi descoberto foi a penicilina. E ela surgiu a partir de uma cultura de fungo. Eu expliquei para eles aqui, Bruna, que o médico, ele trabalhava no laboratório, deixou as lâminas lá, né, com culturas de bactéria, e foi viajar, saiu de férias. Quando ele chegou 15 dias, um mês depois, ele percebeu que na lâmina estava coberta de bolor, de fungos. Aí, quando ele foi analisar as bactérias existentes ali, ele percebeu que não tinha as bactérias. Então, ele descobriu que os fungos produziam uma substância que matava as bactérias. Foi aí que ele descobriu o primeiro antibiótico, que foi a penicilina, e a partir daí outros e outros antibióticos. Então, os micro-organismos, eles tiveram, sim, participação na descoberta dos antibióticos, que no caso aí foram os fungos. As bactérias são micro-organismos causadores de doenças nos seres vivos? Sim, né? Porque existem muitas doenças aí que nós falamos aqui, que são causadas por bactérias, que a gente chama de bactérias patogênicas. Vamos aqui. Qual a importância dos fungos e bactérias na produção de medicamentos? Acabei de falar, né? O antibiótico, por exemplo, foi muito importante essa descoberta, porque a partir dos antibióticos ocorreram aí outros tipos, a partir da penicilina, ocorreu aí outros tipos de antibiótico também, como a eritromicina e assim vai. Então, vamos pensar aqui, não? Qual a importância dos fungos e bactérias na produção de medicamentos? Algumas espécies de fungos são utilizadas na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Fungos do gênero Penicillium foram as responsáveis pela descoberta da penicilina, considerada uma das mais importantes doses de antibióticos desde a sua descoberta. Graças a ela, diversas doenças bacterianas, antes inevitavelmente mortais, puderam ser tratadas. Outros antibióticos, como a eritromicina, também têm como princípio ativo substâncias produzidas por fungos. Então, é importante a gente saber disso. Outro, ao analisar a situação, Luciano, Luci, Ricardo e Igor, vocês poderão dizer que Bruna vai ler essas situações aqui para nós, porque eu já li para vocês nas outras aulas. Aí a Bruninha vai falar para nós aqui, vai fazer a leitura sobre a situação que se encontrou Luciano, Luci, Ricardo e Igor. Vamos lá. A mãe de Luciano diz: Luciano, após usar o leite, não esqueça de colocá-lo na geladeira. Luciano, como sempre muito cuidadoso, pergunta: por que devemos guardar alguns alimentos na geladeira, mamãe? Essa é a situação de Luciano. Vamos conhecer a de Luci? Leia aí para nós, Bruninha. Dentro do ônibus lotado, Luci fala para a mãe: como está frio aqui? A mãe responde: pode estar frio, mas é necessário manter a janela aberta, porque não devemos fechar a janela no ônibus lotado. E agora, Igor. Igor chega da escola e diz para sua mãe: vou fazer um lanche, estou com muita fome. Adélia, a mãe de Igor, diz: vou lanchar junto com você, mas antes é preciso lavar as mãos. E Igor diz: se eu não lavar as mãos, o que acontece? Ricardo chegou da escola com muita fome. Como o almoço ainda não estava pronto, resolveu chupar uma laranja. Só que não teve muita sorte. A única fruta parecia apetitosa de um lado, mas do outro teve uma surpresa. Estava mofada. O que você responderia para Ricardo? Legal, né, Bruna? Várias situações. Várias situações. De acordo com cada situação, eu vou perguntar para a Bruninha. E com o tema da nossa aula de hoje, o que todos esses relatos têm em comum, Bruno? A presença de quê? Fungos e bactérias. Muito bem. Então, quando em cada momento vocês perceberam que estava aí agindo
um tipo de micro-organismo, não era isso? Então, quando pede para lavar as mãos, por que temos que lavar as mãos? Porque as mãos têm micro-organismos. Por que devemos guardar o alimento na geladeira? Por causa dos micro-organismos. Então, o que você diria sobre essa situação? Os micro-organismos estão presentes no ar, na água e no solo, são seres microscópicos, não enxergamos a olho nu, por isso, para não nos contaminarmos com esses micro-organismos que podem nos transmitir doenças, temos que usar diferentes medidas de higiene, como lavar as mãos após as refeições e ao sair do banheiro. O que cada situação em contextos diferentes tem em comum? A presença dos micro-organismos. Então, vamos aqui para a semana 3 e vamos dialogar aqui sobre as doenças que nós falamos aqui que os micro-organismos causam. É comum visitarmos o médico e este informar que estamos com a virose, ou seja, uma doença transmitida por vírus. Baseado-se em seus conhecimentos sobre o tema, marque a alternativa que indica o nome de viroses. Então, poderia ser 2 alternativas, não é isso? Então, a gripe, você já sabe que é uma virose, eu já falei para você, e também a cachumba. A doença de Chagas é causada por protozoário e a giardíase também por um protozoário. Para evitar a contaminação pelo coronavírus, são medidas essenciais para a sua proteção e a proteção das outras pessoas. Então, nós estamos vivendo num momento de isolamento e nós estamos aí nesse distanciamento social e é recomendável todos os dias o uso de máscaras. Muito bem, né? E lavar bem as mãos. E lavar bem as mãos. Usar a máscara e lavar as mãos é o remédio que nós temos hoje para evitar a Covid-19. Assinale a alternativa correta. Então, vamos aí falar sim ou não. A dengue é causada por um vírus e é transmitida de uma pessoa para pessoa? Não. É por uma picada de um mosquito do gênero Anopheles. O nome do mosquito da dengue é Aedes aegypti? Sim. Por quê? Porque é o mosquito que transmite. A dengue é transmitida, na verdade, pelo Aedes aegypti e que vai ter o vírus na saliva do mosquito. E é a fêmea que transmite essa doença. Então, a fêmea do mosquito deposita seus ovos em recipiente com água limpa e parada? Sim. Então, para evitar a dengue, nós temos que não ter acúmulo de água limpa e parada na nossa casa. Nem nos nossos vasos, né, Bruna? Isso mesmo. Semana 4, nós vamos falar sobre os micro-organismos, saúde, fungos e protozoários. Diversas são as doenças causadas por protozoários. As formas de transmissão dessas doenças são as mais diversificadas, sendo algumas transmitidas pela picada de inseto, ingestão de água e alimentos contaminados. Qual a doença causada por protozoário que não é transmitida pela ingestão de água e alimentos contaminados? Falamos aqui na aula passada que várias doenças nós adquirimos pela água contaminada. A ameba, por exemplo, a giardia, essas verminoses no geral. Mas a doença de Chagas é uma doença causada por protozoário pela picada do barbeiro. Falei com vocês isso aqui na aula passada. Sobre os fungos, você não pode afirmar. São seres formados por um ou várias células, correto, né? Desenvolvem-se em lugares úmidos, também. Falei para vocês que eles adaptam bem em lugares úmidos para reproduzir. São heterótrofos? Sim, porque eles dependem de outros seres vivos para alimentarem. Todos os fungos são parasitas e patogênicos? Então, vamos aqui, a resposta é a letra D. Então, você não pode afirmar que todos os fungos são parasitas e patogênicos, porque tem os fungos úteis à nossa saúde. É interessante, quando a gente pensa aí nos protozoários, a gente logo lembra aí do norte do país, que tem muitas doenças que acometem lá o norte devido à presença do mosquito, que é causador da dengue, como também do barbeiro, causador também da doença de Chagas, e também existe aí a malária, que está no norte do país em grande incidência. Então, as medidas de prevenção contra amebíase e giardíase, que é um tipo de verminose, são uso de repelentes e usar telas nas janelas. Se fosse para os mosquitos, seria, né? Fazer uso de vacinação. Não tem vacinação contra verminose, né? Práticas de higiene, como lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, principalmente os que são ingeridos crus. Verdade, né? Para evitar as verminoses, nós temos que ter
alimentar alimentos de boa procedência, bem higienizados. Exterminar os insetos transmissores da doença, se fosse a dengue, né, que é causada por um mosquito, seria. Mas, como a gente está pedindo aqui a ameba e giardia, a medida de higiene. Espero que você tenha gostado da nossa aula, porque nós retomamos aí, Bruno, na semana 1, 2, 3 e 4. Todas essas semanas o assunto foi micro-organismos. Então a gente tentou trazer aqui essas questões, discutir com você, para verificar realmente se você aprendeu, o que ficou aí, o que você aprendeu nessas 4 semanas de aula. Muito obrigada e até a próxima aula.